Eu gostava de dizer que, a propósito dessa linha interreligiosa de que falei, que já que o grau foi, tenho aqui o Dr. Abdul Majid Vakil, que é o Presidente da Comunidade Islâmica em Lisboa, que pode testemunhar, este espaço foi o primeiro em Portugal, julgo eu, onde houve diálogo interreligioso mesmo, e onde houve conferências, ou debates, ou exposições sobre algumas religiões. Por exemplo, o Islão esteve aqui, estava cá o Abdul Majid Vakil e o Abdul Karim Vakil também estavam, que até fez de tradutor, quando esteve um sheik muito famoso de Nova Iorque, foi o Sheik Faisal. Já foi aqui há uns anos atrás. Para isso, convidamos o Abdul Karim Vakil, que está aqui, e o André Fock, para estarem em diálogo na mesa. A primeira questão começava logo com se eu estou a falar do Islão ou dos muçulmanos. Nós, o título do encontro é o Islão hoje, e, por exemplo, basta lembrar, eu creio que todos devem saber, mas quando falamos de Islão e de muçulmanos, sabem que os muçulmanos árabes são provavelmente cerca de 15% da população mundial do Islão. Portanto, a primeira desfocagem é imediatamente, quando se pensa em Islão e muçulmanos, não pensar imediatamente árabes ou até mesmo Médio Oriente. Se querem pensar demograficamente, têm que pensar Índia, Indonésia e tal. Já imediatamente põe uma outra visão e uma outra forma imediatamente de pensar concretamente o que é que associam à palavra Islão. Nós, quando falamos dos muçulmanos na Europa, nós estamos a falar dos muçulmanos aqui, neste espaço que nós dizemos que é a Europa. Mas é claro que as fronteiras da Europa mudaram bastante. As fronteiras da Europa não só mudaram a leste, que é extremamente importante, porque, por exemplo, com o desmembramento do Império Otomano, houve populações muçulmanas que passaram para estar em Estados-nação na Europa. O caso da Grécia, da Bulgária e da Albânia são casos extremamente importantes, mas também envolveram processos muito complicados. A Europa não acabava nos limites continentais da Europa, porque a Europa era feita de Estados-impérios. E um dos passos, falando agora como historiador, uma das coisas mais importantes que historiograficamente tem estado a ocorrer nos últimos 20 anos, digamos assim, desde o impacto mais importante do pós-colonialismo, é de começar a lembrar sempre aquelas histórias que nós contamos, a história de Portugal, a história da França, a história da Inglaterra e tal, são sempre pensadas em termos do que nós agora chamamos de metropolitano. Constitucionalmente, politicamente e, mais importante, num ponto de vista prático das políticas, das finanças e militarmente, era sempre pensado antes à escala do Império, do Estado-Império. Então, quando nós dizemos que o encontro dos muçulmanos ou do Islão ou da Europa com o Islão é recente, lembremos que, para a maior parte dos muçulmanos, a experiência da Europa não é de agora. A experiência da Europa já estava lá. E estava lá muito especificamente de uma forma em que o encontro com a modernidade e a modernização ocorreu à ponta do colonialismo. Quando o Napoleão chega ao Egito, ele faz uma proclamação em que diz: muçulmanos, nós estamos aqui para vos defender. Façam saber, imãs, xerigistas, façam saber às vossas populações que os franceses são muçulmanos puros e que estamos aqui para defender os egípcios. Estamos aqui para defender os egípcios dos infiéis. Como prova disso, por exemplo, o facto de nós saquearmos Roma e o Papa. A Inglaterra é uma grande potência muçulmana. Lembremos que, por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial, 1 milhão de indianos lutaram no exército britânico contra a Alemanha. 1 milhão. E, segundo os cálculos dos historiadores que sabem, a maior parte desse número de 1 milhão era de muçulmanos, porque eram as chamadas raças mais aguerridas. Havia aqueles conceitos do que são as raças aguerridas. Temos a lista do Islão, aqui estamos nós, e esta questão é recente. Os muçulmanos de repente chegaram, e agora os muçulmanos chegaram, ou tornaram-se visíveis à escala global, e o que é que nós vamos fazer com eles? Que é a única parte das chamadas leis muçulmanas que não foi, que se deixou ficar ao sabor das chamadas costumes, era a chamada lei pessoal, que rege as relações, por exemplo, de casamentos e tal. Portanto, quando tudo o resto foi tirado
para começar a fazer parte da codificação europeia e das leis dos países, a parte que ficou foi a parte chamada do direito pessoal. Portanto, não é sem razão nenhuma que hoje em dia, quando os muçulmanos defendem certas partes da lei como sendo aquela que mais simboliza o modo de vida muçulmano, é porque foi aquela única que ficou para trás como sendo precisamente aquilo que era mais muçulmano. E era mais muçulmano porquê? Porque era uma forma das administrações coloniais manterem uma separação entre cidadania e os chamados nativos. Eu diria que é extremamente importante, e podemos voltar a falar disso mais tarde, mas para mim o ponto mais importante é pensar a integração em termos socioeconómicos. Socioeconómicos. Portanto, para alguém fazer parte de uma sociedade, sentir-se integrado, sentir a sua capacidade de pertencer, de fazer parte de um projeto mais largo com o qual se pode identificar e associar, faz parte da sua capacidade para viver uma vida decente, digna, com o mesmo sentido de valor e dignidade que os seus concidadãos têm. Portanto, a primeira questão, então, é ter direitos cívicos, ter direitos políticos e ter capacidade socioeconómica para fazer valer e exercer essa cidadania, essa pertença cívica e política. Eu vejo aqui uma ética de cuidado, começar a pensar como é que nós falamos das solidariedades entre nós em espaços que ultrapassam a noção de quem é que é estrangeiro e quem é que é lembrar, pelo menos essa tese ajuda-nos a lembrar que os muçulmanos nem sempre tiveram a sua relação com o nome muçulmano e o Islão. Todos sabem, incluindo em Portugal, a seguir ao 2001, o Alcorão esgotou nas livrarias. Toda a gente foi comprar o Alcorão porque queriam compreender como é que os muçulmanos atacaram as torres de Nova Iorque no 11 de setembro. A relação dos muçulmanos com o Alcorão, com o texto corânico, não é a relação da leitura que se faz quando se vai procurar aqueles versículos. Não há nenhuma conferência onde eu tenha ido para um público alargado em que não apareça a pessoa com a cópia do Alcorão e dizer aqui na sua tal diz, matai, faz isto. O muçulmano começa por aí. A prática, o ser muçulmano começa com ouvir certos sons, com praticar certas coisas, com fazer certas coisas. Os textos são parte da aprendizagem que veio a seguir. Mas o que nunca há é uma espécie de versão robótica do ler o texto e fazer. A razão pela que os muçulmanos leem o Alcorão é para estar em comunhão com Deus. Neste momento, a questão principal na forma como se vê os muçulmanos é através da lente da secularização. Portanto, os muçulmanos de segurança. Não haverá também uma leitura demasiado estereotipada acerca destes aspectos, Ocidente e cristão, do lado do Islão, ou do lado dos vários Islãos? O que realmente importa lembrar é que, sim, nas nossas sociedades, hoje e agora, há muitas pessoas que continuam a ter uma noção redutora do que é o outro e das suas formas religiosas. Há muita caricaturização e estereotipização de um lado e do outro. Mas, volto ao meu primeiro ponto, mas certas delas têm mais capacidade de exercer o poder da sua representação do que as outras, especialmente nos médias. Uma pergunta, talvez um pouco provocatória, que é esta. Nós vimos, por exemplo, no Papa João Paulo II condenar veementemente o ataque ao Iraque. Vimos o Papa Ratzinger ter palavras muito duras para com os Estados Unidos, embora também tenha tido outras palavras sobre o mundo
sobre o mundo islâmico, porventura mal compreendidas. Mas porquê é que nós não ouvimos ninguém do mundo islâmico, por exemplo, condenar agora a perseguição das minorias cristãs no Médio Oriente? Tenho que dizer primeiro, antes de mais, que essas vozes estão lá, não são ouvidas e estamos sempre a ser perguntados porque é que não se ouvem. Mas por muito que nós dizemos, continuam a dizer-nos porque é que não se ouvem. Bom, isso temos que perguntar quais são os processos de amplificação de certas vozes e de não amplificações de outras que levam sempre a isto. Os muçulmanos não têm uma estrutura de igreja. Os muçulmanos, como disse há bocado, não têm uma estrutura de igreja. Não têm um papa, não têm alguém que possa ser o interlocutor que pode falar em nome do Islão. Portanto, quando se diz porque é que os muçulmanos não falam em relação a X, mas tem o grande mufti, por exemplo. Não, essa questão mesmo do grande mufti é o grande mufti que é aceito dentro, por exemplo, o Egito tem um, a Arábia Saudita tem outros, mas não há necessidade nenhuma dos muçulmanos seguirem ou aceitarem sequer os pronunciamentos desses muftis. Portanto, o que é importante é o seguinte: se querem saber se os muçulmanos estão a revoltar, a condenar, a falar sobre certas coisas, ou dirigem a vossa crítica aos média que não representam essas correntes que realmente concretamente existem, ou procuram as outras formas de aceder à informação que não é dos grandes média que permite chegar aonde essas opiniões estão. Na sua opinião, como pai de filhos que frequentam essa disciplina no ensino inglês, acha que vale a pena? Acha que nós neste momento, por exemplo, em Portugal, vivemos um nível de iliteracia religiosa que é superior a qualquer outro domínio? Eu começo por partilhar absolutamente a noção de que existe uma falta de literacia religiosa generalizada às populações europeias e que um conhecimento básico, por exemplo, da Bíblia ou da importância dos textos bíblicos para toda a cultura literária e tudo mais é absolutamente fundamental. Conhecer os grandes textos da literatura portuguesa sem conhecer a cultura religiosa portuguesa não faz sentido nenhum, não é? Se a pergunta é acha que há valor nisso e vale a pena investir nisso? Absolutamente. Eu acho que faz parte da literacia de viver em sociedades multiculturais, multirreligiosas e com diversos valores de pluralidade e para se entender o mundo em que vivemos. Ora, a implementação concreta é toda uma série de problemas que é importante pensar. Eu acho que, juntamente com o ensino da religião, devíamos também ter o ensino crítico dos estudos de média, porque eu acho que as crianças das escolas aprenderem que quando leem um jornal não é a verdade, mas é uma construção da verdade e que é preciso sempre pensar criticamente como é que se lê um jornal, eu acho que isto é absolutamente fundamental e tão importante como estudos religiosos par a par. Eu ponho as duas disciplinas lado a lado. Muitas vezes temos essa dificuldade em perceber porque é que para um muçulmano a cidade de Jerusalém é tão importante. Dizer qual é a importância de Jerusalém para os muçulmanos é relativamente fácil. A ascensão do profeta, toda uma série de razões porque os muçulmanos dão valor na sua história religiosa ao espaço de Jerusalém, que é um espaço sagrado para todas as três religiões. Mas eu acho que eu vou deliberadamente dizer o seguinte: a Palestina tornou-se um símbolo para os muçulmanos por razões que levaria demasiado tempo pensar, mas que têm a ver com o seguinte: hoje em dia provavelmente uma das questões dos muçulmanos é como todos os outros, não é? Põe-se dois numa sala, não vão concordar sobre nada. As questões da Palestina são daquelas questões que se tornaram simbólicas do ser muçulmano. A solidariedade com a Palestina tem a ver com a questão de um povo e o direito e a justiça de um povo à sua terra.
Portanto, eu acho que é importante, e a razão por que eu estou a desviar um bocadinho é porque eu não quero que a questão da importância da justiça dos palestinos terem, do Estado de Palestina e do direito à sua pertença, seja reduzida à questão da importância religiosa de Palestina ou de Jerusalém para os muçulmanos. Então, Jerusalém é importante para os muçulmanos porque religiosamente faz parte da nossa história, da história do profeta, da história da expansão do Islão, da história das mesquitas do Islão, da nossa história religiosa. Mas, primariamente, para os jovens, para uma consciência política dos muçulmanos do mundo, tem a ver com a questão que mundo vemos, em que existiria uma forma mais justa de pensar uma paz mundial que não é feita com o modelo de que existe, como há pouco dizia a Isabel, uma versão da história que toda ela leva para um ponto final e essa via é a da história do Ocidente como feita pelos Estados Unidos. E, portanto, a Palestina tornou-se uma forma de dizer há outras formas de ver a geopolítica e a forma de pensar o mundo que não são feitas à base de um modelo de ordem